Irmãos, deixa eu ajustar aqui. Hoje nós vamos estudar, nós vamos continuar estudando o Catecismo, pergunta de número 28. Vou pedir para vocês abrirem a pergunta de número 28. Pergunta 28 diz assim: como somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo? Pergunta 28. Como somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo? Resposta: nós somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo através da aplicação eficaz dela a nós pelo seu Espírito Santo. A salvação, ela não é fruto do esforço humano, mas da graça de Deus, realizada pelo Pai, pelo Filho, Jesus Cristo, e aplicada pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender também como que a Trindade, atua quando nós falamos a respeito de salvação. Então Jesus é o Redentor, mas o Espírito Santo aplica essa redenção ao coração dos eleitos. Nós já estudamos, vimos, que Jesus Cristo é o Redentor dos eleitos. Então, aí temos uma pequena pergunta aqui para começarmos. Uma pergunta retórica, na verdade. Se o homem está morto em delitos e pecados, como afirma o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1, como poderia, por suas próprias forças, buscar a Deus? Não tem essa possibilidade, Porque veja lá, vamos ver rapidinho Efésios 2, 1. Efésios capítulo de número 2, 1. Efésios 2, versículo de número 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele lhes deu vida. Veja só, o texto deixa bem claro: não é possível um morto criar vida em si próprio, por conta própria. É necessário uma ação sobrenatural de Deus para reviver esse morto, para que aí ele tenha condições de responder positivamente o chamado do Evangelho. Então, ou seja, por suas próprias forças, a gente já vê logo de cara, é impossível que o homem vá até Deus. Então agora nós vamos estudar como então somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo. Se o homem está morto, ele não tem condição de ir até Deus por conta própria, como que nós podemos então participar da redenção que Cristo comprou para nós? Então vamos ver. Primeiro, vou pedir para vocês abrirem em João, capítulo de número 3, versículo 16. Então nós vamos estudar o primeiro tópico, que é a Trindade na obra da salvação. João 3,16, um texto bem conhecido. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só, Deus Pai, ele fez o que? Ele planejou e enviou o Filho.
Então, quando nós falamos da obra da salvação, então nós vemos Deus Pai planejando e enviando Jesus, Filho unigênito. Agora eu vou pedir para vocês abrirem em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8, diz assim, veja só, ele se humilhou, quem se humilhou? Jesus, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então Cristo, veja só, o Pai planeja e envia o Filho. O Filho adquire redenção por sua obediência. Cristo cumpriu tudo que era necessário e adquiriu a redenção em favor dos pecadores. Agora eu vou pedir para vocês abrirem João, novamente, capítulo 16. João 16, a partir do versículo 8. João, capítulo 16, a partir do versículo 8. Diz assim, quando ele vier, quando quem? O Espírito Santo. Por quê? Aqueles que têm aqueles subtítulos da Bíblia, você pode ver que um pouquinho antes aí, a partir, um pedaço, né? A parte B do versículo 4 tá assim, a obra do Espírito Santo. Então, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja só, o Pai, ele planejou e enviou o Filho, ele adquire a redenção pelos pecadores, e o Espírito Santo aplica essa redenção aos pecadores. Vocês perceberam o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando na obra da salvação? Por que eu fiz essa introdução? Porque no próximo tópico nós vamos ver como que a ordem da aplicação da redenção é realizada. Então, o Pai planeja e envia o Filho. O Filho adquire, ele cumpre todos os ritos, ele cumpre a lei, ele é perfeito. Ele vai para a cruz e se sacrifica em favor dos pecadores. Ele carrega o pecado dos pecadores, os pecados. E o Espírito Santo aplica ao coração do pecador a obra da redenção. Até aqui, tranquilo? Deu para compreender bem, certo? Então veja só, isso gera a seguinte pergunta. Como a compreensão do papel de cada pessoa da Trindade fortalece nossa fé? Quem se arrisca aí a responder? Como a compreensão do papel de cada pessoa da Trindade fortalece nossa fé? Como a compreensão do papel de cada pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fortalece a nossa fé. E aí? Todo mundo agora tá... Gente, não tem uma resposta correta. Vocês precisam tentar responder da maneira como vocês pensam ser. O Evangelho fala sobre isso. Mas... O Espírito Santo. Tá, então o Espírito Santo. Mas aí, por exemplo, quando nós vemos a doutrina da Trindade, o que isso gera para nós? Porque é uma doutrina extremamente questionada, certo? No meio, em vários meios. As pessoas não creem, né? Ou eles erram, né? Muitos são unitaristas, eles creem que não, Jesus é um Deus menor, Jesus foi criado. Mas o que nós vemos aqui? Por que isso fortalece a nossa fé? Porque a Trindade, ela é extremamente atuante. Nós vemos aqui claramente os três participando ativamente na obra de salvação. E nós vemos aqui pelos textos que é bem claro
Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É inegável para as pessoas que dizem assim, não, o Espírito Santo é uma espécie de um poder e alguma coisa, uma energia. Não, nós vemos aqui que são 3 pessoas, elas estão extremamente atuantes na obra da salvação. Isso é muito importante. Vocês entenderam agora por que a Trindade é uma doutrina que nós sempre batemos na tecla? Da importância disso aqui? Porque se os 3, eles não são, né, no caso, eles não é Deus, né, no caso, o único Deus, então, obviamente, alguma parte da obra da salvação ela fica o quê? Incompleta. Certo? Se nós tirarmos o Espírito Santo aqui da equação, a obra da salvação ela fica completa? Não. E se tirar o Pai? Bem. Então, o que é importante aqui, irmãos? A Trindade. Assim como nós vimos que é interessante que à medida que a gente estuda o catecismo, o que nós vamos percebendo? Tudo é importante. Todo detalhe é importante. Por muito tempo, por exemplo, talvez a gente pensou assim, mas será que a vinda de Cristo se encarnando não era só uma espécie de rito? Sabe que a pessoa fala, Cristo veio para cumprir um rito. Não. Que nós vimos que para que os homens fossem salvos, era necessário que um homem se sacrificasse. Mas também era necessário que ele fosse Deus. O Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Porque às vezes a gente pensa muito em ritos, né? Não, só veio cumprir um rito. Todo detalhe é importante. Lembra dos decretos de Deus? Os decretos de Deus, eles são perfeitos. Não tem nada que apareça, que as Escrituras não tragam para nós, que às vezes a pessoa pensa assim, não era tão necessário. E a gente vai ver lá, no fim da aula, que isso acaba ocasionando em erros doutrinários de várias vertentes que se consideram cristãs. Eles erram muito feio, porque eles acabam diminuindo uma das pessoas da Trindade e ocasionando esse grande erro na obra da salvação. Então nós vimos primeiramente, é extremamente importante o quê? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam atuantes. São 3 que é um só Deus. Veja só, assim como um presente precisa ser recebido para ser desfrutado, a salvação planejada pelo Pai e conquistada pelo Filho é aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Porque, irmãos, veja só, se Cristo morre na cruz, conquista essa obra, mas ela não é aplicada, não fica inútil? A obra de Cristo na cruz não fica inutilizada? Tá bom, Cristo comprou, através da redenção, ele comprou a nossa salvação na cruz, com preço de sangue. Mas aí, se ela não for aplicada a ninguém, ela fica o quê? Inútil, vazia. E quem faz a aplicação é quem? O Espírito Santo. Tá? Então vamos ver qual que é a ordem da aplicação da redenção, que nós chamamos de ordo salutis. Grava bem esse termo aí. Chique esse termo, né? Ordo salutis. O que quer dizer isso? É a aplicação da ordem da redenção. Como Deus aplica em nós. Vamos lá para João, capítulo de número 6. Já estamos em João. Capítulo de número 6, versículo 44. Vamos lá. Vocês ficam espertos aí com a Bíblia bem aberta. Nós vamos ler muitos textos mesmo. João, capítulo de número 6, versículo 44. Agora nós vamos ver a ordem da aplicação da redenção na vida do ser humano, né? No caso aqui, João, capítulo 6, versículo 44, diz assim. Todos encontraram? Bem. Ninguém, prestem bem atenção, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Presta atenção aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Primeiro, o que nós vemos aqui, irmãos? Chamado eficaz. Grave bem esse nome. Chamado eficaz. Ou seja, ninguém pode ir até Deus se ele não chamar de maneira eficaz o pecador. Lembra que o pecador está o quê? Está morto. Lembra que nós vemos lá em Efésios? Capítulo número 2, o pecador está morto em delitos e pecados. É impossível. Né? Porque, pelo menos, eu acho que ninguém aqui viu nenhum morto levantar e sair andando, não. Né? Acho que não. Então a gente vê que o texto aqui deixa bem claro, ele está morto espiritualmente. Por conta própria, ele não vai até Deus. Ele não vai se levantar e falar, eu quero Deus. A gente não vê as pessoas agindo assim. A não ser que Deus primeiro o traga. O evangelho é pregado a todos, mas o Espírito Santo abre o coração dos eleitos. Agora eu vou pedir para vocês abrirem lá em João capítulo 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5, diz assim, Jesus respondeu, isso aqui é uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Veja só, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, chamado eficaz. Deus chama esses eleitos, chama o pecador para si. Depois, o Espírito Santo cria uma nova natureza, regeneração. Chama o pecador de maneira irresistível e regenera ele. Lava. Veja só, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, sabe aquela ideia que as pessoas têm de que primeiro eu me arrependo e creio, depois o Espírito Santo vem e entra? Essa é uma concepção errada. Se alguém até hoje tinha essa concepção, essa não é uma concepção bíblica. Porque se você não for regenerado, como é que você vai crer? Então, primeiro Deus chama de maneira eficaz, depois regenera. Agora vamos lá para Atos, capítulo número 2, versículo 38. Atos 2, 38. Aqui é a resposta, né, que o pecador dá à pregação do evangelho. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito. Veja só, Deus chama de maneira eficaz, o Espírito Santo regenera, e isso gera o que no pecador? Quando ele é regenerado, ele tem condição de responder ao evangelho. Arrependimento e fé. Veja só, Pedro diz, arrependam-se. Ele está pregando o evangelho para aquela multidão. Então isso gera, sem regeneração é impossível alguém se arrepender e ter fé. Primeiro ele precisa ser regenerado. Romanos, capítulo de número 5, versículo 1. Até o final do ano vai estar todo mundo assim, profissional nos textos da Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só a ordem. Chamado eficaz, regeneração, conversão, justificação. Ou seja, o pecador é declarado justo diante de Deus. E quem é que justifica o pecador? O pessoal deu até uma travada, falou assim, meu Deus do céu. Por pouco não respondeu outra coisa, né? Jesus. Porque ele comprou o quê?
Na cruz. Ele comprou para nós. É impossível. Vocês perceberam aqui que na obra da salvação, talvez todo mundo está perguntando, ué, Caleb, o homem não participa, não? Ué, até agora não, né? A salvação, ela pertence ao Senhor, irmãos. E isso é maravilhoso, porque você percebe que cada etapa dessa, ela vai ficando visível na vida do cristão. É interessante isso, né? Agora vamos lá para João, capítulo de número 1. João 1. E João hoje está especial. João, capítulo de número 1. João 1, versículo 12, tá? João, capítulo de número 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos lá. Chamado eficaz, Deus chama os eleitos, regenera, o Espírito Santo regenera. Depois disso gera o que nele? Arrependimento e fé, a conversão. Justificação, o pecador é declarado justo diante de Deus. E agora, adoção. Passamos a ser filhos de Deus. Sabe por que é interessante isso aqui? Esse texto aqui arrebenta aquela história de quando a gente vai conversar com alguém e aí todo mundo fala assim, não importa nada. O que importa é que todo mundo é filho de Deus. É verdade essa afirmativa? Segundo a Bíblia, é verdade isso? Não. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? Receberam quem? Jesus Cristo como Salvador. Ou seja, não é todo mundo que é filho de Deus. O termo correto seria assim, todos são criaturas. Mas filhos somente aqueles que recebem Cristo como seu Salvador. Que é o que nós chamamos de doutrina da adoção. Nós somos adotados na família de Deus. Antes nós éramos o quê? Filhos da ira. E agora, após a conversão, nós nos tornamos filhos de Deus. Qual que é o próximo passo? Abra lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Só a parte A do versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Só até aqui. É a santificação de vocês. Então, um cristão verdadeiro, ele é chamado, ele é regenerado, ele se arrepende e crê, ele é justificado mediante a fé em Cristo. Ele é adotado na família de Deus e ele agora está no processo da santificação. Esse é um processo que dura a vida toda do crente, a vida inteira. Santificação. Cada vez mais santo. Deus começa a tirar, né? É igual quando você pega vou dar um exemplo aqui, você pega um cachorrinho e adota ele. Aí você pegou ele lá, ele estava todo esculhambado. O que o dono começa a fazer com o cachorro? Cuidar. Tira carrapato, lava, vai. Isso é o que Deus faz conosco no processo de santificação. Ele vai tirando, né, os carrapatos. Nós vamos nos santificando. Leitura das Escrituras, vida de oração, vida em comunhão com os irmãos, tudo isso, exortação pela palavra de Deus, tudo isso nós vamos adquirindo, nós vamos entendendo e nós vamos nos
santificando. Isso tudo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda nessa tarefa. Olha o Espírito Santo novamente, aparecendo aqui. Ele nos conduz nessa tarefa de santificação. Então esse é um crescimento o quê? Progressivo em santidade. Sabe aquela história? Nós não andamos para trás, irmãos. O verdadeiro cristão, ele não retrocede. Ele caminha para frente. Sabe esse negócio? Né? A pessoa vira crente, aí passa 3 anos e ele está pior do que na época que ele virou crente. Aí precisa rever essa salvação. Né? Precisa rever. Porque se nós caminhamos em santidade, não é que nós nos tornamos impecáveis. Isso só vai acontecer no processo o quê? No próximo processo aqui, que nós vamos ler. Quando nós teremos nosso corpo totalmente transformados. Estaremos na glória com o nosso Senhor. Aí nós não sofremos mais as mazelas do pecado. Mas aquela história de toda hora eu caio, sabe quando a pessoa vai orar e fala assim, eu lembro até que o Nicodemos na pregação dele, ele falou isso. Essa história do cristão que vira e fala assim, eu sou muito fraco, Senhor. Toda hora eu tô caindo. Ele falou, então tem alguma coisa errada com você. Que cristão é esse que toda hora tá caindo, cai, todo, sabe, a todo momento? Ele não consegue se manter firme? Então tem que ver se realmente tem o Espírito Santo na vida. Não é que nós nos tornamos impecáveis, mas também essa história de toda hora tá, sabe, patinando, nunca fica firme, é problemática também. Porque às vezes a gente adquire isso, porque a gente pensa na graça, a gente adquire essa ideia de que também vai aos trancos e nos barrancos. Não é assim. Tanto é que quando a gente vê esses grandes homens de Deus, ao longo da vida deles, não dá a impressão que parece que cada vez eles vão se tornando mais santos. A gente olha lá e fala assim, meu Deus do céu, parece que eu estou até longe daquele irmão lá, porque ele uma vida assim, extremamente... Mas isso é o que a santificação faz conosco. Então é isso que um cristão busca. Santidade perante Deus. Ele teve os olhos abertos, ele conhece a verdade agora. Então ele precisa se santificar. Agora eu vou pedir para vocês abrirem Romanos, capítulo 8, Romanos 8. Versículo de número 30. Romanos 8, versículo de número 30. Interessante que o Romanos aqui já resumiria praticamente a maior parte desses pontos que eu falei aqui. É um texto espetacular. Eu vou ler a partir do 29. Vamos ler a partir do 29. Veja só. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Qual que é o último estado do cristão? Glorificação. Esse estado aqui, aí nós não vamos sofrer mais dores, não tem tristeza, nós não seremos punidos mais no nosso corpo físico, que se degrada. Pelo contrário, viveremos num novo corpo, para sempre com Cristo. Esse é o estado que o cristão aguarda ansiosamente alcançar. Glorificação. No último dia seremos transformados à semelhança de Cristo. Aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro. Terão seus corpos transformados. Cristo virá para buscar o seu povo. Essa é a promessa que nós temos. Nós estudamos isso na última pergunta, né? Do catecismo. Então, agora tem uma perguntinha para vocês. Não é difícil, não. É uma pergunta de reflexão, para vocês refletirem. Onde você se enxerga nessa ordem aqui? Quais evidências de santificação você percebe em sua vida? Onde você se enxerga nessa ordem que nós estudamos aqui agora? E quais evidências você percebe na sua vida? Você consegue ver evidências de santificação na sua vida? Se você realmente é cristão, você consegue olhar para você e ver essa obra do Espírito Santo, a obra regeneradora? Você consegue perceber que cada dia mais você tem buscado mais a face de Deus?
Você tem lido mais as Escrituras? Você tem orado mais? Você tem procurado se aproximar de Deus cada vez mais? Essa é uma pergunta para vocês refletirem, tá? Para nós, né? Para todos nós refletirmos. É importante. O cristão, ele sempre olha para a sua vida e reflete sobre como está a minha vida com Deus. Como está a minha vida? Como está a minha caminhada de fé? Nós temos que fazer essa reflexão. Agora, no último tópico que nós vamos estudar hoje, lembra que eu falei lá no início que muitas vertentes que se dizem cristãs, eles erram porque eles diminuem uma das pessoas da Trindade, principalmente normalmente isso acontece com Jesus ou com o Espírito Santo, que é a nossa resposta de hoje. Vocês lembram da nossa resposta? Nós somos feitos participantes da redenção comprada por Cristo através da aplicação eficaz dela a nós pelo seu Espírito Santo. Não é essa a resposta da pergunta de hoje do catecismo? O que acontece? Algumas vertentes, né? E por que a gente fala algumas vertentes que se dizem cristãs? Porque se você nega a Trindade, é um erro, é uma heresia, irmãos. Não vou nem falar erro teológico. É uma heresia. Qualquer denominação que se diz cristã que nega a Trindade é herética. Ou nega a pessoa do Espírito Santo, herética. Ou nega a divindade de Cristo, herética. Não tem como, né? Porque pelos textos que nós lemos aqui, nós vemos claramente que o Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus. São três pessoas que são um só Deus. Esse é um grande mistério. Nós já estudamos um pouco sobre isso. O grande mistério das Escrituras. E é por isso que nós podemos provar que é a palavra de Deus. Porque é um mistério que a mente humana não vai... Você não consegue, você fica tentando ali. Isso vê que realmente a Bíblia não é fruto da mente humana, mas é a revelação de Deus. Qual que é uma dessas vertentes? Veja só o que o unitarismo... veja só o que eles creem a respeito disso, né? Da pessoa de Jesus e do Espírito Santo na obra da salvação. Eles enxergam a cruz como demonstração do amor de Deus, não como pagamento pelos pecados. Vocês veem a gravidade disso? Olha como o unitarismo vê. Eles enxergam a cruz como demonstração. É como se nós olhássemos para a cruz e víssemos a demonstração do amor de Deus, mas ele não morreu por pecado de ninguém. A redenção é uma espécie de esclarecimento moral e perdão para quem segue Cristo. Ou seja, a morte de Cristo na cruz é uma espécie de morte hipotética. Cristo morreu, mas nós não necessariamente precisamos da morte dele. É uma coisa que nós olhamos, vemos o exemplo, e aí nós vamos seguir na nossa vida moral, procurando melhorar todo dia um pouquinho. Isso é um erro gravíssimo. Porque nós vimos que o homem está morto em seus delitos e pecados. Se ele está morto, ele precisa o quê? De redenção. Ele precisa ser salvo dessa condição. Porque se ele não for salvo dessa condição, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser condenado. E para eles, o Espírito Santo age apenas de modo externo, inspirando e guiando sem regeneração interior. Vocês estão vendo a gravidade? A maneira que o unitarismo crê? Uma outra vertente. Aqui eu estou dando exemplos para vocês de vertentes, né, que estão no meio, que se consideram cristãs, como eles enxergam a obra da redenção aplicada a nós. O socinianismo, eles negam o quê? A expiação substitutiva. O que quer dizer isso? Eles negam que Cristo foi para a cruz para morrer por pecadores. Não, para eles não é assim. A morte de Jesus apenas confirma o evangelho e motiva o quê? A obediência. Vocês perceberam que é até bem parecido a maneira de ver entre unitarismo e socinianismo? Olha só que gravidade. O perdão decorre da decisão divina de perdoar quem se arrepende. Ou seja, é como se eles viessem e falassem assim, não, Deus perdoa a pessoa, simplesmente perdoa. Não precisa de Cristo ter morrido na cruz, né? Eles negam isso. Irmãos, lembra que Deus é justo. E como sendo justo, ele precisa condenar o pecador.
E o que precisou acontecer para que nós não fôssemos condenados? Cristo vir, encarnar, viver, morrer, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia. Isso prova o quê? Tanto é que ele leva os nossos pecados, ele nos substituiu. Ele fez a obra que nós não tínhamos condição de fazer. Quando você nega isso, a negação disso coloca que todo mundo vai ser condenado. Ninguém vai poder ser salvo. Se Cristo não morreu na cruz, ninguém pode ser salvo. Impossível. Olha só, para eles, o Espírito ilumina, mas não transforma de forma irresistível. Lembra que nós vimos lá? Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, não convencer o pecador do seu pecado, ele vai ter condição de se arrepender e crer? Não tem condição, irmãos. Primeiro, o Espírito Santo precisa regenerar, abrir os olhos. Todos os seres humanos estão caminhando para o abismo. Se o Espírito Santo não vir tirar a venda do olho, como é que eu vou ver claramente? Como é que eu vou dar ouvidos ao evangelho que é pregado? Impossível. Aí nós vamos caminhando para doutrinas um pouco mais pelagianismo. Muito conhecido pelagianismo. Por que é muito conhecido? Que Pelágio foi o criador do famoso livre-arbítrio. Esse bendito livre-arbítrio é uma dor de cabeça para a igreja cristã. Veja só como é que Pelágio via. Ele considera, olha só a gravidade disso, ele considerava a salvação fruto do esforço humano. Cristo é um modelo e mestre da lei do amor. E o Espírito apenas instrui e motiva. Não há dependência de graça interior. O homem teria plena capacidade de obedecer por si mesmo. É isso aqui que muitas pessoas, em muitas denominações cristãs, creem. Esse é o livre-arbítrio. Que a Bíblia, nós temos liberdade. Só que a nossa liberdade, quando somos ímpios, quando éramos ímpios, a nossa liberdade era ela parcial. Por que parcial? Porque o pecado é que tomava conta. Lembra o que Efésios 2 vai dizer lá? Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós andávamos errantes. É igual um carro, que ele está aqui. Se você largar, o volante ele só vai para um lado. Então nós éramos livres, mas dentro da condição pecaminosa. E aí, essa doutrina é uma doutrina que, inclusive, foi combatida por Agostinho, chamada de heresia, que é o que nós conhecemos como pelagianismo. Nos movimentos mais modernos, eles afirmam o seguinte: eles veem a salvação como um ato humano de recomeço. Olha que coisa linda. Sem dependência do Espírito. Também não dá. Hoje em dia, os movimentos modernos, o que eles falam? Não. Na vida, você está numa vida bem ruim. Aí você recomeça. Não precisa de obra regeneradora do Espírito Santo. Você recomeça, e aí cada dia um pouquinho, você vai melhorando, a coisa vai caminhando. É possível? Novamente, é possível um morto? Não é possível. O arminianismo. O arminianismo, eles reconhecem o papel do Espírito Santo, mas eles colocam a iniciativa final no homem. No fim das contas, é você que decide. Agora, como, né? Ou seja, é uma diminuição da obra do Espírito Santo. Olha só os textos que nós lemos aqui até agora. Falando de como o Espírito Santo pega o homem e regenera ele. E qual que é a visão bíblica, irmãos? Para a gente finalizar o tópico aqui, finalizar o estudo. A visão bíblica ensina que é Deus quem regenera, ou seja, o Espírito Santo regenera o pecador para que ele responda. Nós não vimos os textos? O Espírito Santo regenera e só assim o pecador consegue responder positivamente ao Evangelho. Se você respondeu positivamente ao Evangelho, saiba que antes você foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele que convence você do pecado. Se não tiver o Espírito Santo para convencer, quem é que vai ser convencido? É simples. Essa é a visão verdadeira. Nós lemos os textos aqui. Porque nós cristãos, nós precisamos provar essas coisas através, é o texto que prova isso para nós. Nós não criamos um sistema e aí a gente vai para a Bíblia procurando textos para embasar o nosso sistema. Porque é isso que acontece com muitas denominações. Eles criam uma ideia e aí eles vão para a Bíblia procurando texto solto para tentar embasar a doutrina deles. Esse é um erro grave. Vai
incorrer em erro. Pergunta: você depende da graça de Deus ou do seu próprio esforço para buscar a santidade? Nós dependemos da graça de Deus. Quais as aplicações práticas, para a gente finalizar, que a gente aprende com esse estudo de hoje? Primeiro, humildade. Nós devemos reconhecer que a salvação é totalmente obra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Segurança. Se Deus iniciou a obra, Ele também a completará. Filipenses 1,6. Não vou ler, porque senão vai estender muito. Mas depois, se vocês quiserem anotar para vocês lerem. Gratidão. Viva diariamente louvando a Deus pela sua graça. É isso que o cristão faz. Você foi comprado por Cristo. O Espírito Santo aplicou a obra da redenção em você. Então você vive glorificando, louvando. Você vive a sua vida para a glória de Deus. Santidade. Esforce-se para viver de modo digno do chamado. Efésios 4:1. E por último, evangelismo, irmãos. Porque se nós somos chamados, nós recebemos a graça de Deus, nós vamos olhar para fora, nós queremos ir evangelizar para que as outras pessoas também sejam salvos. Prega o evangelho, confiando que o Espírito Santo é quem convence do pecado. Prega o evangelho. Acalma seu coração, não fica... Irmãos, tem gente que vai falar assim, não quero pregar o evangelho. E se a pessoa falar não para mim? Ué, qual que é o problema? É você que convence ela do pecado? Essa responsabilidade é sua? Qual que é a nossa responsabilidade? Pregar o evangelho. Trabalho, prega. Mas eu vou ser feito chacota. E os apóstolos também não foram? Inclusive, muitos foram perseguidos e mortos. Isso é pregação do evangelho. Porque isso é o amor que você demonstra. Eu falo que o maior amor pelo próximo é você pregar o evangelho para essa pessoa. Porque você quer que ela seja salva por Deus. E o Espírito Santo. A salvação é um ato soberano de Deus do início ao fim. O pecador morto em seus pecados é vivificado pelo Espírito Santo, justificado em Cristo e adotado pelo Pai. Essa certeza deve produzir em nós a adoração, confiança e compromisso em viver para a glória do Deus Trino. Amém?